Olá, o programa referencial já está no ar e hoje nós vamos falar sobre o aumento dos casos de AIDS entre os jovens brasileiros. O Ministério da Saúde faz um alerta, principalmente nesse período carnavalesco, onde também será realizada uma campanha preventiva sobre a importância do uso do preservativo durante as relações sexuais. E no quadro Sob Medida você vai acompanhar a minha maratona para perder 22 quilos. É o início de atividades que a gente vai começar essa semana e você vai acompanhar tudo passo a passo. Estes e outros assuntos você confere agora no programa referencial que só está começando. E o governo federal lançou a campanha de prevenção à AIDS durante esse período carnavalesco, com o tema A Vida é Melhor Sem AIDS. Muitos preservativos serão distribuídos durante essa folia de carnaval, justamente com o objetivo de conscientizar os jovens a usar o preservativo durante as relações sexuais. Acompanhe a matéria. O comportamento dos jovens nas suas relações amorosas vem preocupando o Ministério da Saúde, que apontou numa pesquisa uma queda do uso da camisinha durante as relações sexuais em todas as faixas etárias. Durante as folias de carnaval, será realizada a campanha A Vida é Melhor Sem AIDS, Proteja-se. O objetivo é enfatizar o uso do preservativo na hora da relação sexual. O Ministério da Saúde alerta ainda para o aumento dos casos da doença, principalmente entre jovens homossexuais com menos de 24 anos, chegando a 10%, número 20 vezes maior do que na população em geral. O Maranhão é um dos estados apontados com maior incidência da doença, ultrapassando os 17%. O governo federal alerta ainda para as meninas com menos de 20 anos, mais numerosas na AIDS. Os especialistas explicam que esse comportamento típico do jovem de achar que está imune às doenças sexualmente transmissíveis é o maior fator de risco. Além disso, muitos não gostam de usar o preservativo por considerar uma ameaça à sua potência sexual. Neste carnaval, serão distribuídos cerca de 68,6 milhões de preservativos em todo o país. E na capital maranhense, várias ações preventivas estarão sendo realizadas pelos órgãos competentes. O Ministério da Saúde alerta ainda que o uso da camisinha não previne somente AIDS, mas também outras doenças sexualmente transmissíveis. Olha, como você viu aí na matéria, o uso do preservativo não vale apenas para prevenir a AIDS, mas também outras doenças sexualmente transmissíveis. É questão de responsabilidade. E agora, vamos mudar de assunto, vamos falar sobre mundo animal. Qual é a dica que o Dr. Silvio tem para a gente hoje no Espaço Pet? Vamos conferir. Se o seu cão já passou algumas primaveras ao seu lado, agora, mais do que nunca, ele precisa de atenção e cuidados redobrados. E é sobre este assunto que a gente conversa hoje no Espaço Pet com o Dr. Silvio. Tudo bem, Dr. Silvio? Tudo bom. De volta, vamos falar sobre a velhice nos cães, né? A nossa primeira pergunta é, a partir de quantos anos um cachorro entra na terceira idade? Certo, Alcineia, os cães eles iniciam essa questão geriátrica a partir do 7º ano. Logicamente que existe a diferença também entre as raças. Existem raças que elas envelhecem mais rápido do que outras. Mas normalmente a partir dos 7 anos o seu cão já entra na terceira idade. Bom, vamos falar então sobre a nossa companheira de hoje no quadro Espaço Pet, que é a Nina, né? Qual é a situação da Nina? Quantos anos ela tem? Que cuidados ela está tendo agora nessa terceira idade? Certo. A Nina é uma cadela da raça Labrador, Retriever do Labrador. A Nina já está com 10 anos, já é uma cadela que já está na terceira idade. Ela é uma cliente nossa, ela faz o check-up mensal que ela tem que fazer. Ela realiza exames para medir a glicose, ela faz a questão também
do sistema hepático, dos rins, tá? Ela toma suplementos minerais, ela toma um condroprotetor para as questões articulares. Então é uma cadela muito bem cuidada. Doutor Silvio, e a expectativa de vida dos cães, ela aumentou? Que fatores contribuíram para isso? A expectativa dos cães, em modo geral, dos animais de estimação, aumentou bastante, tá? Devido hoje à modernidade, né? As rações hoje elas vêm muito melhor preparadas, tá? Os veterinários estão muito melhor preparados também, tá? Para reagir e conseguir acionar esse serviço de uma forma mais rápida possível. Então hoje os animais que antes viviam em média 6, 8 anos, hoje facilmente conseguem viver os seus 10, 12 anos. Bom, agora existem raças que são mais predispostas a doenças ou não? Sim, existem. Cada raça tem sua particularidade. Algumas raças elas adquirem problemas com o passar do tempo, mais pelo lado ocular. Outras raças se predispõem a ter doenças urinárias. Cada raça tem sua particularidade. Bom, e qual é a perspectiva de vida para a nossa colega Nina, que está aqui com a gente hoje? A Nina facilmente chega aí aos 16 anos, tranquilo. Doutor Silvio, agora tem muita gente que tem um animal em casa, tem um cão em casa, que já está na terceira idade, né? E eu gostaria que você deixasse aí para essas pessoas um recado, né, de como cuidar desse cão. Certo. Em primeiro lugar, pessoal, é um misto, tá? De dedicação, tá? De empenho e de amor. Tá? O seu cão ele vai chegar a uma idade mais avançada de uma junção de tudo isso. Você tem que levar no veterinário, você tem que cuidar dele em casa e você tem que dar o principal, que é o carinho e o amor que ele precisa. Tá? Até porque ele faz parte da família e ele também precisa disso. Muito obrigada, então, pelas dicas dessa semana e na próxima a gente está de volta com mais informação. Com certeza, te agradeço e aguardo todo mundo. E depois do intervalo, vamos falar sobre crianças e adolescentes vítimas das brigas de pais separados. Não mude de canal, a matéria a seguir é bem interessante. Eu volto já. Muitas crianças e adolescentes são vítimas de brigas e discussões durante um processo de separação entre casais. Se você não sabe, isso se chama alienação parental e é sobre este assunto que nós preparamos uma matéria especial para você ficar ciente do que anda acontecendo. No Brasil, o número de casais divorciados cresce a cada dia e, na mesma proporção, cresce também o número de casos de alienação parental em que um dos cônjuges tenta influenciar a criança contra o outro, provocando estragos emocionais grandes. A gente sente falta dele, mas aí quando ele chama a gente pra ficar com ele, a gente não quer ir também, porque ele fica contra a mulher, ele começa a falar mal da mamãe e a gente não gosta disso. Ele também fala muito mal dela, ele fica desejando mal pra ela. A maioria das vezes ele xinga ela. Quando a mamãe liga pra ele, ele não fala direito com ela, ele tem que estar procurando uma briga. Então não é legal isso. Para proteger a criança e o adolescente de situações como esta, existe a Lei de Alienação Parental, que prevê punição para quem apresentar falsa denúncia contra o genitor com o objetivo de dificultar a convivência da criança ou adolescente com a mãe ou o pai. A lei de número 12.318 de 2010 prevê ainda outras punições para quem tenta manipular os filhos. Da advertência ao genitor alienador, a aplicação de multas, a mudança do regime de guarda, ou seja, se na verdade a guarda está compartilhada, pode vir a ser unilateral em favor daquele genitor alienado, certo? Ele prevê também, inclusive, a suspensão da própria autoridade parental daquele que estiver sob essa
que estiver, na verdade, com esse direito de guarda e vigilância sobre o menor, que pode ser, na verdade, um terceiro, não necessariamente o genitor. E há também a possibilidade, inclusive, das sanções penais previstas no próprio Código Penal. Ou seja, ainda que haja as previsões nesta lei específica dessas determinações judiciais, há também, não se pode esquecer que ele pode incorrer em sanções penais previstas no Código Penal. Conforme a lei, é alienação parental. Realizar campanha de desqualificação contra o pai ou a mãe. Atrapalhar o contato dos filhos com o genitor. Criar empecilhos para a convivência familiar. Omitir deliberadamente ao genitor informações importantes sobre a criança e o adolescente. Mudar de domicílio para um local distante, visando dificultar a convivência dos menores com o outro genitor e familiares. Apesar dos números apontarem as mães como responsável maior pela prática de alienação parental, o pai também dá sua negativa contribuição quando tenta manipular afetivamente os filhos contra a mãe. É o que acontece com esta senhora, que preferiu preservar sua identidade. Ela fala da dificuldade que está tendo para preservar emocionalmente os filhos e espera que o ex-marido amadureça e pare de provocar estragos emocionais nas crianças. Na verdade, houve um abandono afetivo na minha história, né, com as crianças e ele. Existe esse abandono afetivo. E eu tento administrar, né, tento dar o suporte dentro da minha possibilidade também, suprindo isso, tratando bem, com carinho, conversando muito. O diálogo é muito importante com as crianças, tentando explicar para elas de uma maneira simples, né, o que está acontecendo. E a gente vai tentando administrar. Espero que ele amadureça, né, que ele tenha consciência e ele descubra o mal que ele tem causado aos próprios filhos, né. Juntando pais e mães, estima-se que 80% dos filhos de pais divorciados já tenham sofrido algum tipo de alienação parental e que cerca de 20 milhões de crianças passem por esse tipo de violência, tendo consequências trágicas no seu desenvolvimento psicossocial. Bom, para falar sobre comportamento de casais que já se separaram e que continuam praticando alienação parental, nós resolvemos conversar com o psicanalista Ernesto Mandelli. Doutor Mandelli, nós acabamos de exibir a matéria aí que mostra o depoimento de duas crianças falando sobre essa questão, né? E a minha pergunta para você é: qual é o tamanho do prejuízo emocional para essas crianças e para outras que com certeza estão vivendo a mesma situação? Bem, o problema, vamos dizer assim, a dificuldade emocional, o prejuízo emocional, ele vai ser de acordo com o tempo que essas crianças passam nesse processo de alienação parental. Então, você tem vários prejuízos, por exemplo, ansiedade, depressão, aumento do suicídio, aspectos de uso de drogas e de álcool, dificuldade nos relacionamentos afetivos dessas crianças quando forem adultas. E em alguns casos nós temos até problemas de identidade de gênero, né? O que significa isso? A necessidade de identificação do masculino ou do feminino não é feito de forma adequada por aquela criança que sofre de alienação parental. Então nós temos todas essas características, esses prejuízos que podem acontecer com crianças que têm alienação parental. Agora, o que leva uma pessoa a praticar alienação parental? É desejo de vingança? É o que, doutor Mandelli? É um desejo de vingança, além de ser um problema emocional, né, um distúrbio emocional que a pessoa sofre, porque ela não consegue lidar com o término da relação. Então ela culpa o outro, no caso o genitor alienado, como se ele fosse o único e exclusivo responsável por esse processo de separação. E com isso prejudica emocionalmente os filhos. Com certeza que vai prejudicar os filhos, né? Pelo mínimo que seja, há sempre um prejuízo para as crianças. Quem pratica mais, doutor Mandelli, pela sua experiência no consultório, você acha que é mais o homem ou a mulher?
Pela experiência no consultório, é mais a mulher, né? Por quê? Porque normalmente é a mulher que fica com a guarda dos filhos. E o fato do outro cônjuge estar longe, estar afastado da convivência das crianças, a fantasia que as crianças criam de forma negativa em relação ao outro cônjuge é maior. Então, normalmente, nós temos uma característica maior por parte das mulheres nesse processo de alienar a relação dos filhos com o pai, denegrindo a imagem do pai, dificultando visitas, né? Sonegando informações da vida dos filhos. Então, é um processo, infelizmente, muito comum no nosso país, tanto é que a questão de mais ou menos 2 anos para cá se tornou um crime a alienação parental. Doutor Mandelli, qual o conselho que você daria para essas pessoas, tanto para o homem como para a mulher, no sentido de preservar aí o lado emocional dos filhos? Bom, o ideal foi que não houvesse isso, seria que não houvesse isso, mas infelizmente a alienação parental ela não se resolve sozinha. Então a pessoa tem que procurar uma ajuda, né? Primeiro, uma ajuda psicológica e, em muitos casos, uma ajuda jurídica, né? Porque só por si isso não vai resolver. Então, a pessoa o cônjuge que faz a alienação parental, ele dificilmente reconhece que ele está fazendo isso, né? Então, ele já vai ter dificuldade de aceitar um processo de negociação. Então, muitas vezes a mediação de um juiz da área de família pode ser que dê algum encaminhamento, mas as crianças vão precisar de ajuda psicológica. Muito obrigada pelas dicas, pelas informações, muito importante. A gente espera ter contribuído aí com vocês, ajudando a esclarecer algumas dúvidas sobre alienação parental. Obrigada, doutor Mandelli. De nada. E depois do intervalo a gente volta para falar sobre qualidade de vida, bem-estar. É o quadro Sob Medida. Você não pode perder e acompanhar a nossa maratona na atividade física contra a balança. É um instante só, eu não demoro. Bom, agora vamos falar sobre qualidade de vida, bem-estar. Todo mundo hoje em dia busca isso, não é verdade? Então, a partir de hoje, você passa a acompanhar a nossa maratona de atividades contra a balança. O desafio é perder 22 quilos durante 6 meses, mas com qualidade de vida. E é justamente isso que você acompanha agora no quadro Sob Medida. Dá só uma olhada. Bom, e a gente volta aqui no quadro Sob Medida falando um pouco sobre a questão da reeducação alimentar com a doutora Carolina Hilley, que é a nutricionista que vai estar me acompanhando aqui no quadro Sob Medida. Carolina, você já conseguiu fazer toda a avaliação da minha situação. O que você preparou da minha dieta para esse início? A princípio a gente fez uma dieta, na verdade um programa de educação alimentar para você, te analisando como um todo, ou seja, levando em consideração os teus hábitos alimentares, a tua história pregressa de dieta, principalmente a tua rotina de trabalho. Ou seja, a gente analisou de uma forma geral, não só em termos de perda de peso, redução de caloria. E em função disso, nós estabelecemos um programa de 1.700 calorias, que não é um programa com uma redução tão grande de caloria. Ou seja, não é algo muito drástico, tá? É algo lento, tá? Onde você vai se adaptar a essa nova rotina alimentar. Até porque a gente sabe que mudar hábito não é fácil. Principalmente hábitos que estão enraizados ao longo de toda uma vida. Então a gente vai fazer algo que seja fácil, que seja prático e acessível para você conseguir, né? Que é o mais importante, conseguir se adequar à dieta. A gente vai introduzir novos alimentos, tá? A gente vai restringir alguns e que realmente não, que numa dieta não pode, no teu caso como o refrigerante no almoço. A gente vai introduzir como sobremesa uma fruta. A questão do lanche, que você não faz o lanche de manhã, você vai ter que fazer esse lanche de manhã, você não pode passar horas sem se alimentar. Simplesmente um lanche que te proporcione o quê?
valor nutritivo e te dê saciedade. Que lanche será esse? Será uma fruta, uma barra de cereal, uma salada de fruta, claro que sem leite condensado, sem creme de leite, né? A gente tem que fazer esses ajustes na dieta, tá certo? E à noite, que você me relatou que você toma caldo de carne, de ovos, e depois come pudim de leite, né? Então são alimentos muito calóricos, né? O caldo ele é muito rico em gordura. Isso faz parte do passado. Com certeza, agora a gente vai abolir. Então nosso jantar vai ser o quê? Se você jantar fora de casa, você pode comer o seu sanduíche, né? Não aquele sanduíche que a gente comia antes, né? Com hambúrguer, é um sanduíche de pão integral, né, com queijo magro, com presunto magro. Você pode colocar o seu frango grelhado, acrescentar um tomatezinho, uma rúcula, um alface, tá? Então, não é nada tão drástico, mas é algo que a gente vai substituir por coisas que tenham qualidade. Ok, bom, a doutora Carol vai continuar me acompanhando e aí toda semana, claro, ela vai estar aqui fazendo aí a avaliação do que eu realmente comi durante aquela semana toda. Obrigada, doutora Carolina. Nada. Bom, agora o meu bate-papo é com o personal e educador físico Igor Castelo Branco. Ele vai ser o responsável para estar me acompanhando nessa maratona de atividade, nesse período aí de 6 meses. Igor, eu sei que ele não vai dar moleza para mim, porque eu sei que ele não dá mesmo. Então a gente já vai começar a partir de hoje fazendo o quê? Bom, durante esses 6 meses aí tu vai ter que me aguentar ou puxar um pouco do teu pé. Mas inicialmente a gente vai trabalhar um pouco para fortalecer todas as tuas articulações para que futuramente tu possa vir aguentar cargas mais pesadas. Então inicialmente a gente vai fazer esse trabalho de fortalecimento, né, tanto de tendão, ligamento, toda essa questão. Além de fazer um trabalho também da parte aeróbica, junto com esses exercícios resistidos, alongamento, tudo isso vai entrar no nosso programa de treinamento. Então, a gente tem um desafio aí de nesse primeiro mês perder pelo menos 4 quilos, não foi isso? Justamente. Durante esse primeiro mês a gente vai buscar perder esses 4 quilos, junto com o acompanhamento da Carol, essa parte nutricional e toda a equipe multidisciplinar. Ok, então vamos lá, vamos parar de bater papo e vamos malhar, né? Bom, Igor, eu percebi que o treinamento dessa semana, para iniciar, foi um treinamento leve, né? Isso é regra básica para quem está começando a atividade? Bom, justamente, assim, né? Toda pessoa que está iniciando uma atividade física, que está parada há um tempo, ela deve começar com cargas baixas. Além da sua situação hoje, né? Que você passou muito tempo sem se alimentar e comeu apenas uma pera. Então a gente tem que sempre adequar o exercício à questão alimentar. Então a gente tem que hoje trabalhou com cargas bem leves mesmo, além da questão alimentar e por você estar iniciando o treinamento hoje. Mas já deu para suar. Já. Foi leve, mas já deu para suar. É isso aí. Semana que vem a gente volta com muito mais atividade, mostrando aí o que o nosso personal vai estar fazendo com a gente aí durante todo esse período. O desafio é grande, mas a gente vai conseguir, né, Igor? É sim. Então, até semana que vem. Olha, e para quem quer perder peso, é importante se conscientizar de que vai haver um esforço. É necessário se dispor e principalmente mudar o seu hábito alimentar, tá bom? Agora, falando em esforço, que tal você conferir aí os bastidores das gravações no esforço que toda a nossa equipe faz para levar ao ar esse programa semanalmente para você? Vamos ao quadro Bastidores.
E o governo federal lançou a campanha contra a prevenção. A campanha de a campanha contra não dá, né? A campanha no seu animal de estimação. Oh, meu Deus, eu tô levando o mesmo assunto. Porque agora sim, agora vai, viu? Sexualmente, bem. Como você viu aí na matéria, não vá, não. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre... É isso, o nosso tempo acabou. Muito obrigada pela sua companhia e lembre-se, participe do programa mandando e-mail com suas dúvidas, com suas perguntas para programareferencial@hotmail.com. Até o nosso próximo encontro, fiquem com Deus e até lá. Tchau! Programa Referencial. Oferecimento. Potiguar. O melhor em acabamento para o seu lar. E a M Móveis. Móveis para escritório.